Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura de hoje. Mais um dia, né, aqui com o Senhor, com a palavra. E eu creio que hoje vai ser bênção, como tem sido já essa semana. O Senhor já tem nos dado discernimento, falado algumas coisas conosco. Terminamos o livro de Isaías ontem, né? E hoje a gente volta aí para o livro de 2 Reis, porque a gente também está chegando aí nos finalmente. A respeito do período, né, dos reis, que é com o fim e o exílio babilônico, né? Então a gente vai estar vendo os finais aí desses livros que a gente já começou, e semana que vem a gente já começa entrando no livro de Jeremias, que vai falar justamente essas profecias sobre esse período dos últimos reis de Israel e de Judá, e que Israel foi levado então cativo para a Babilônia, tá bom? E aí depois a gente entra já nos profetas que já estavam no exílio e continuam falando a respeito do que Deus está fazendo e vai fazer. Então, vamos orar para a gente começar a leitura de hoje? Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo, por esse momento, por essa palavra que nós vamos ser ministrados nessa quinta-feira. Eu sou grata, Senhor, por aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida, na vida dos meus irmãos. Eu quero cada dia, Senhor, render a minha vida ao Senhor em gratidão, não só por mim, mas pelas pessoas que têm acompanhado o canal, Senhor, e têm sido também edificadas junto comigo através da sua palavra. Jesus, eu te agradeço por cada uma dessas ferramentas que o Senhor tem posto na nossa sociedade, no nosso tempo, no tempo do fim. Antes da tua volta, Senhor, nós precisamos ser diretos com aquilo que precisamos fazer a respeito da pregação do Evangelho, a respeito da nossa edificação. E nós queremos aprender a usar essas ferramentas como redes sociais e como tudo que o Senhor tem posto ao nosso dispor nesse tempo, para sermos intencionais a respeito do teu reino, Senhor. Que o nosso espírito seja edificado, Senhor, de forma profunda. Que a nossa vida seja cada dia mais enraizada no Senhor, nessa pedra poderosa, nesse fundamento que é Jesus. Obrigada, Jesus, pela possibilidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui diante do Senhor mais um dia, glorificando e exaltando o teu nome. Obrigada, Senhor. Amém. Amém, queridos? Vamos lá. Então, hoje a gente vai ler 2 Reis, capítulo 20 e 21. Eu já vou pedir para vocês que estão com a apostila, gente que tem acompanhado a apostila, para vocês já darem uma olhadinha lá no último dia dessa semana, no domingo, no dia 7, e já acertar aí que é os últimos 2 capítulos de Reis, tá? Então vai ser capítulo 22 e 23 no domingo. Hoje a gente vai ler o 20 e o 21, e aí no domingo a gente vai ler o 22 e o 23, porque tá na apostila tá 22, 22. E não, é 22 e 23 que são os últimos 2 capítulos do livro de 2 Reis, tá bom? Então, corrige aí quem tá com a apostila, e quem não tiver, no domingo eu vou falar. A gente vai estar lendo os últimos 2 capítulos aí do livro de 2 Reis, tá bom? Vamos lá, então. Hoje a gente vai ler 2 Reis, capítulo 20 e 21. Diz assim, capítulo 20. Naquele tempo, Ezequias ficou muito doente, e sua doença era mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi fazer uma visita ao rei e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha seus negócios em ordem e prepare-se para morrer. Você não vai sarar dessa doença. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, lembre de como sempre procurei obedecer às suas ordens com fidelidade e com coração sincero. Tenho feito aquilo que o Senhor aprova. E Ezequias chorou amargamente. Então, antes que Isaías saísse do pátio, a palavra do Senhor veio a ele outra vez. Volte à presença de Ezequias, o líder do meu povo, e diga: Assim diz o Senhor, o Deus de seu pai Davi. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, e vou curá-lo. Daqui a 3 dias você sairá da cama e irá à casa do Senhor. Vou dar a você mais 15 anos de vida, e também o livrarei das mãos do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa do meu nome e por amor ao meu servo Davi. Então Isaías deu as seguintes instruções: fervam alguns figos secos e façam uma pasta com esses figos, e espalhem-nos sobre a ferida. E eles fizeram essa pasta, aplicaram-na sobre a ferida, e ele sarou.
O rei Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor vai me curar e de que eu poderia ir à casa do Senhor daqui a 3 dias? E Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é o seguinte: você prefere que a sombra do relógio do sol caminhe 10 pontos para a frente ou 10 pontos para trás? A sombra se move para a frente, respondeu Ezequias. Faça-a voltar 10 pontos. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor que fizesse isto, e ele fez a sombra voltar 10 pontos no relógio de sol de Acás. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, mandou representantes com saudações e um presente para Ezequias, porque soube da enfermidade do rei. Ezequias recebeu com agrado esses representantes e lhes mostrou todos os tesouros que ele possuía: a prata, o ouro, as especiarias e os óleos perfumados, o depósito das armas, tudo o que ele possuía. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao encontro do rei Ezequias e perguntou: o que esses homens queriam? De onde vieram? Vieram de longe, da Babilônia, respondeu Ezequias. O que eles viram em seu palácio? Perguntou Isaías. E Ezequias respondeu: viram tudo ali. Eu lhes mostrei todos os meus tesouros. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Virá o tempo quando tudo o que existe neste palácio será levado para a Babilônia. Todos os tesouros de seus pais serão levados para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados embora e se tornarão eunucos para servirem no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias respondeu ao profeta: a palavra do Senhor é boa. Mas ele realmente pensava: pelo menos haverá paz e segurança durante o restante da minha vida. Os demais acontecimentos da história de Ezequias e todas as suas grandes realizações, inclusive o açude e o túnel que canalizou a água para a cidade, estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Ezequias morreu e foi sepultado com os seus antepassados, e seu filho Manassés reinou em seu lugar. Capítulo 20 a gente já leu lá no livro de Isaías, um trecho disso, né? E, se não me engano, acho que em Crônicas também a gente leu essa história onde Ezequias é confrontado, né, a respeito da sua doença. Então ele ora, pede ao Senhor misericórdia, o Senhor dá um tempo ainda de vida, diz que vai dar livramento a respeito do rei da Síria que está querendo tomar Judá. Então o Senhor dá livramento para Ezequias no seu tempo e diz que durante o seu término de reinado tudo estará em paz. Mas o Senhor então dá uma outra palavra nesse tempo em que Ezequias recebe os mensageiros do rei da Babilônia. E infelizmente ele mostra, né, todo o tesouro, tudo que existia de mais precioso em Judá, ele mostra para esses mensageiros. E com certeza esses mensageiros chegaram na Babilônia dizendo o quão grande era o reino de Ezequias, o quão grande era o reino em Jerusalém, o tamanha era a riqueza que existia dentro do templo e dentro do palácio. E tudo isso gera, então, desejos, né, de ganância no reinado do rei da Babilônia, ok? Então, esse também é um dos motivos que a Babilônia vai vir e lutar contra Israel, o reino do norte, e também contra Judá, o reino do sul, pela riqueza que existia naquelas terras. Capítulo 21. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar. Ele reinou 55 anos em Jerusalém, e sua mãe se chamava Efizibá. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, fazendo as mesmas coisas que faziam as nações que o Senhor havia expulsado da terra para dar lugar ao povo de Israel. Ele reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia destruído, construiu altares para o deus Baal e fez uma imagem vergonhosa para Aserá, assim como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante do deus Sol, da deusa Lua e dos deuses das estrelas e os serviu. Construiu altares no próprio templo do Senhor, da qual ele havia dito: escolhi Jerusalém para colocar o meu próprio nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para o exército dos céus. Ele chegou a queimar um dos seus filhos como sacrifício. Praticou a magia e fez uso da adivinhação. Frequentou os médiuns e os feiticeiros. Por isso o Senhor ficou muito irado.
porque ele fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Manassés chegou ao ponto de colocar a imagem vergonhosa de Aserá dentro do templo, da qual o Senhor tinha falado a Davi e a seu filho Salomão. Colocarei o meu nome para sempre neste templo e em Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as cidades das tribos de Israel. Não farei que os pés dos israelitas caminhem errantes novamente. Se o povo de Israel obedecer às instruções que eu lhes dei por intermédio de Moisés, nunca mais os expulsarei da terra dos seus pais. Porém, o povo não deu atenção à palavra do Senhor, e Manassés os levou a fazer coisas ainda piores do que as nações vizinhas haviam feito. Nações que o Senhor havia destruído diante do povo de Israel quando entrou na terra. Então o Senhor falou por intermédio dos profetas, seus servos. Manassés, rei de Judá, fez essas coisas más, agindo mais perversamente do que os amorreus que estiveram nessa terra antes dele. E levou o povo de Judá a praticar adoração de imagens. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: trarei desgraças tão grandes sobre Jerusalém e Judá, que os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito dessas desgraças vão tinir de horror. Estenderei sobre Jerusalém o fio de medir usado contra Samaria e o prumo usado contra a casa de Acabe. Limparei Jerusalém como se limpa um prato e depois se vira de boca para baixo. E rejeitarei mesmo aqueles poucos que restarem do meu povo e entregarei nas mãos de seus inimigos. Serão despojados e saqueados pelos seus inimigos, pois eles fizeram perante mim o que era mal e provocaram a minha ira, desde o dia em que tirei os seus antepassados do Egito. Além da adoração de imagens, que é uma prática que Deus não tolera e que Manassés levou o povo a cometer, Manassés assassinou um grande número de pessoas inocentes. E Jerusalém, de uma ponta até a outra, estava cheia de corpos das suas vítimas. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés e todas as suas realizações, inclusive seus atos pecaminosos, estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Ao morrer, ele foi sepultado no jardim de seu palácio, em Uzá, e seu filho Amon se tornou o novo rei. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar. Ele reinou 2 anos em Jerusalém, e sua mãe se chamava Mesulemete, filha de Arus de Jotibá. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seu pai Manassés. Ele fez todas as coisas más que seu pai tinha feito. Adorou os mesmos ídolos que seu pai havia adorado e inclinou-se diante deles. Ele virou as costas para o Senhor, o Deus de seus antepassados. Ele não quis saber de andar nos caminhos do Senhor. Mas os oficiais de Amon tramaram contra a vida dele e o mataram no palácio. Então o povo de Judá matou todos os que haviam conspirado contra o rei Amon e colocou no trono Josias, filho de Amon. Os demais acontecimentos do reinado de Amon e suas realizações estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Ele foi enterrado numa sepultura no jardim de Uzá, e em seu lugar reinou seu filho Josias. Capítulo 21 fala então desse novo rei, de Judá, do reino do sul, que quem estava no poder era Ezequias, e Ezequias então deixa o trono para o seu filho Manassés. Mas Manassés e o seu filho Amon foram piores, a palavra está dizendo, do que Acabe, do que o rei do norte. Lembra de Acabe, da sua esposa Jezabel, e da quantidade de adoração que eles tinham a outros ídolos, e por isso o Senhor exterminou Acabe, toda a sua família, e Jezabel também. E o Senhor está dizendo que a mesma medida que ele usou para a vida de Acabe, ele usaria para a vida de Manassés. Mas Manassés reinou bastante tempo, gente. É impressionante como a longanimidade, a misericórdia do Senhor, ela é enorme na vida de um homem, na vida de uma nação, porque Manassés reinou dos 12 anos de idade, ele reinou 55 anos. Então ele morre já com 67 anos de idade, Então ele reina 55 anos em Judá. E durante esses 55 anos, ele então constrói todo esse império de muita adoração e de muita desobediência aos mandamentos do Senhor. Não somente ele, mas ele leva o povo de Judá também a desobedecer ao Senhor e a se afastar totalmente. E depois o seu filho, Amon, na sequência, que também continua
fazendo as mesmas coisas que seu pai fazia, desobedecendo ao Senhor. Amon também morre e nós vamos ter então o seu filho Josias, que vai estar no poder, e a gente vai ver então depois no capítulo 22 e no capítulo 23 no domingo o final, né, dessa história. Na verdade, gente, eu olhei aqui agora, eu não tinha folheado e eu achei que era só o 22 e o 23 que faltavam aqui de Segundo Reis. Espera só um pouquinho, gente, deixa eu olhar aqui para ver o que nós temos aqui. Ah, é 22 e 23 mesmo. Depois, lá na semana 34, é que a gente vai ler o 24 e o 25 aqui de Segundo Reis. Tá certinho, tá bom? Então, Deus abençoe. Ótima quinta-feira aí para vocês. Amanhã, se Deus quiser, a gente volta para continuar. Nós vamos lá para o livro de Segundo Crônicas amanhã, continuando aí na nossa leitura em ordem cronológica. Eu gosto muito dessa leitura em ordem cronológica porque nos ajuda, né, a pensar a respeito dessas histórias e do que vai acontecendo. Mas eu vou confessar algo aqui para vocês, que o ano passado, quem está me acompanhando aí, a gente também fez a leitura em ordem cronológica. Só que a gente fez por uma Bíblia da editora Vida, né, que existe, a Bíblia em ordem cronológica da editora Vida. E é muito boa aquela Bíblia, mas para você conseguir fazer a leitura em ordem cronológica com ela, aqui, né, na internet, através do canal do YouTube, ou com um grupo de pessoas, todo mundo precisaria ter essa Bíblia. Por quê? Porque ela é bem detalhista no que diz respeito à ordem cronológica dos fatos. Então ela vai quebrando bastante os versículos e capítulos e livros, né? Então vai esmiuçando muito bem a Bíblia. E eu gostei demais o ano passado de fazer a leitura através dela, né? Esse ano a gente está com essa leitura, com essa apostila, que é um pouco menos quebrada, né? Nos seus versículos e capítulos, para que fique mais fácil para as pessoas que estão acompanhando aqui no canal. Mas se em algum momento você tiver a oportunidade de adquirir essa Bíblia da editora Vida em ordem cronológica, faça isso e experimente a leitura de forma muito mais cronológica do que essa que a gente está fazendo esse ano. Vocês vão perceber quantas riquezas a gente consegue identificar nos textos, na sequência, nos acontecimentos, parte a parte, né, acontecendo. É maravilhoso, é tremendo. Provavelmente o ano que vem eu vou voltar a fazer naquela outra Bíblia em ordem cronológica novamente, para estudar um pouquinho mais alguns pontos, e com certeza é bênção demais para nós, tá bom? Deus abençoe, e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta lá no livro de Segundo Crônicas. Deus abençoe.